trânsito. Ela foi encontrada durante a madrugada, já sem vida, ao lado da motocicleta e sem documentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde deverá passar por exames que vão ajudar a esclarecer a causa da morte. Um motorista, ainda não identificado, morreu após a carreta que conduzia a saída da pista tombar na BR-364, em Jangada. O acidente aconteceu no trecho do quilômetro 464 da rodovia. A carreta transportava uma carga de algodão, que pegou fogo parcialmente após o tombamento. Equipes da concessionária responsável pela rodovia e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas e atender a ocorrência. O resgate constatou que o motorista estava sem sinais vitais. A área foi isolada para o trabalho da perícia e a remoção do corpo. O tráfego no sentido norte precisou ser interditado durante o atendimento. As circunstâncias que provocaram a saída de pista e o tombamento serão investigadas pela Polícia Civil. Everaldo Oliveira da Costa, de 63 anos, morreu após ser atingido por um tiro em frente ao próprio bar, no bairro Jardim Campo Verde, em Cuiabá. Segundo as informações preliminares, a vítima estava na frente do estabelecimento, localizado na Rua D, quando foi baleada. O SAMU foi acionado para prestar atendimento, mas Everaldo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma mulher que estava nas proximidades ficou em estado de choque e precisou receber atendimento. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e fizeram o isolamento da área para preservar possíveis vestígios. A perícia oficial deverá realizar os trabalhos no local para ajudar a esclarecer a dinâmica do crime. Até o momento, não há informações sobre quem cometeu o homicídio ou qual teria sido a motivação. O caso será investigado pela Polícia Civil. Um integrante do Comando Vermelho morreu durante um confronto com policiais militares em Campo Verde, durante uma ação para resgatar uma pessoa mantida em cárcere privado. Marcelo Carvalho, de 24 anos, estava entre os suspeitos de participar de uma sessão de tortura contra a vítima, conhecida como Salve. Equipes do grupo de apoio foram acionadas após receberem informações sobre o cárcere e foram até uma residência no bairro Bom Clima. Segundo as informações iniciais, os policiais foram recebidos a tiros assim que chegaram ao endereço. Houve confronto e Marcelo acabou atingido. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima foi retirada do imóvel pelos policiais e encaminhada ao Hospital Municipal Coração de Jesus para atendimento médico. O caso foi entregue à Polícia Civil, que deve investigar a ação e identificar os demais envolvidos. Alexandre de Oliveira Aguiar, de 35 anos, morreu após ser ferido durante uma discussão com o próprio pai, em Mirassol do Oeste. Segundo as informações iniciais, a confusão começou depois que Alexandre consumiu bebida alcoólica durante a tarde. Durante a discussão, os dois entraram em luta corporal e Alexandre teria agredido o pai com socos. Em meio ao confronto, o homem de 61 anos pegou um objeto cortante e atingiu o filho na região das costelas. A esposa de Alexandre tentou separar os dois, mas também acabou sendo atingida por um chute. Após a briga, o pai deixou o local e foi para a casa de um irmão, onde teria tentado se esconder. Alexandre foi socorrido e encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte. Ana Cristina Pacheco Matos, de 20 anos, morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo dentro de casa, no bairro Alvorada, em Cuiabá. O filho dela, de apenas 3 anos, também estava na residência no momento do crime. Segundo a Polícia Militar, vizinhos relataram que a jovem e o atual companheiro, de 43 anos, teriam passado a noite discutindo. Durante a manhã, moradores ouviram um barulho semelhante a um disparo e, logo depois, viram o homem deixar a casa em uma motocicleta. Ana Cristina foi encontrada caída, com ferimentos na cabeça e no rosto. Ela chegou a ser socorrida por familiares e levada ao Hospital Municipal de Cuiabá, mas não resistiu. Equipes da Delegacia de Homicídios e da Politec estiveram na residência para realizar os trabalhos de investigação e perícia. O companheiro é apontado como o principal suspeito e ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e busca esclarecer as circunstâncias do crime. Obrigado pelas informações. Tem como colocar, Joãozinho, para mim aí, a foto desse camarada que está aí, bem no final do balanço policial, o tal do Fabiano Oliveira? Ele está sendo, esse rapaz está sendo procurado pela polícia, ele é o principal suspeito da morte dessa jovem de 20 anos de idade no bairro Alvorada.
né? Há fortes indícios de que verdadeiramente ele é o culpado, né? Então nós estamos falando aqui de suspeito porque a lei exige que nós assim o tratemos, suspeito. Ele é suspeito, quando na verdade tudo indica de fato que ele, esse camarada aí, tirou a vida da própria companheira. Se você sabe onde ele está, denuncie, chame a polícia 190. Ajude a localizar esse camarada. Esse cara não pode ficar solto, esse cara tem que ser preso. A maneira como ele matou essa menina de 20 anos, mais um crime de feminicídio. Foram 3 casos ocorridos neste final de semana. E, lamentavelmente, o estado de Mato Grosso já registra 31 mortes de mulheres esse ano. 31 mortes de mulheres que foram covardemente assassinadas esse ano. Amanhã eu trago uma matéria especial sobre isso, falando sobre os crimes de feminicídio, a violência contra a mulher aqui no estado de Mato Grosso. Olha a cara desse covarde aí, desse safado, né? E se você sabe onde ele está, denuncie para a polícia, tá bom? Para nossa surpresa, e a polícia está obviamente traçando uma linha de investigação, o subtenente Juarez Cândido Silva, do 9º Batalhão da Polícia Militar, ele prestou esclarecimento sobre uma ligação de aproximadamente 8 minutos feita ao suspeito de feminicídio, esse covarde que eu acabei de mostrar para você, chamado Fabiano Oliveira. Segundo o policial, o contato teve como objetivo convencer o suspeito a se entregar às autoridades. Acompanhe a fala, eu coloco para você aqui no Passando a Limpo. Não, eu fiz a ligação da melhor das intenções para que pudéssemos fazer a detenção do Fabiano, entendeu? O fato de eu ter comigo aqui o contato dele, que ele consertava meu celular, não significa que eu tenha oferecido algum benefício, alguma vantagem para ele. A intenção realmente era fazer a detenção do Fabiano, certo? Mas infelizmente é uma coisa que não... Ele falou pro senhor? Não, porque nós trabalhamos em minha equipe, nós somos polícia, entendeu? E o senhor avisou ia chamar a comandante? guarnição, chamar a guarnição. O delegado falou que não avisou a comandante. Sim, no momento oportuno seria avisado para fazer a condução do suspeito. Se ele falasse, não, eu quero me entregar, entendeu? Aí sim, acionaria na hora, eu estava esperando o momento oportuno. Qual seria esse momento oportuno? Assim que ele falasse, não, eu quero me entregar. E como ele não falou, aí eu tive que avisar. Poder aprender. Lógico, eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. E a ligação de 8 minutos? Eu sou um policial. Eu tenho autonomia de pegar e conduzir algumas situações e reportar ao meu comandante. Como eu achei que seria o momento aguardar ele dar o pronto para se entregar, eu resolvi aguardar. Mas ele disse para o senhor que cometeu as feminicídio? investigações? Não, ele não... Cara, deixa eu explicar para você. Minha intenção era conduzir de forma que a gente conseguisse colocar as mãos nele, certo? Justiceiro. Não, Mas ele falou que tinha matado ela? Ele chegou a falar Ele pra você falou pra não, onde que ele iria? Não, eu não o que conheço que ele ia ele. fazer? Eu não conheço ele. Eu tinha o contato dele porque ele consertava celular e ele fez manutenção do meu celular. Mas certo? ele pediu alguma Não ajuda tenho pro afinidade com ele, certo? Mas ele não pediu nenhuma ajuda? Não, Não? não pedi. O que o senhor disse? Se ele pedisse, eu Sim. daria ajuda para ele, que era fazer a condução Como dele que até a foi essa delegacia. conversa de 8 minutos com vocês dois? O senhor, como policial militar, pode fazer uma investigação por conta própria? Não estava fazendo investigação por conta própria. Eu estava conduzindo a situação de modo que, se ele se entregasse, eu acionaria a minha guarnição e fazíamos detenção dele. Isso que aconteceu. O delegado Dr. Bruno Abreu acha muito estranho. Esse depoimento é a fala do subtenente. E agora, ouvindo atentamente o que ele fala, ele diz que não conhecia, não tinha nenhuma relação com o rapaz, mas tinha o telefone dele, da sua agenda, porque ele consertava telefone e conversam durante 8 minutos. O delegado Bruno Abreu também gravou uma entrevista com a imprensa falando a respeito. Vem comigo, vamos acompanhar. Nem ninguém era seu, você é chato, você é chato em mim, você é meu, que foi? Essa é a briga do pai com o filho. Eu quero mostrar daqui a pouco essa relação suspeita, aí a matéria 3, essa daí, por gentileza. Coloca para mim, por favor. Ele falou que conhece ele porque ele sempre arruma telefone lá. E quando ele viu a foto no grupo lá,
Ele entrou em contato com ele, ele não atendeu e ele retornou, o suspeito retornou para ele 10 minutos depois, já era em torno de 10h50 da manhã, 10h53 é o horário lá, né? Ele fica 8 minutos no telefone, aí a versão dele é que ele estava tentando fazer com que o cara se entregasse, né? Agora, um suspeito que acaba de matar uma ex-namorada, né? Tá falando no telefone com um policial militar. Eu acho difícil um suspeito ficar 8 minutos no telefone, né? Com um policial militar, dando essa brecha de ficar esse tempo todo no telefone. O suspeito confiava nele. Confiava nele, provavelmente, porque 8 minutos no telefone, né? Dá tempo de você, às vezes, rastrear e assim, tem várias formas de a gente conseguir identificar a pessoa e tentar aprender, né? Então, eu acredito que o suspeito não ia ficar realmente no telefone com, entre aspas, um estranho, né? Muito estranho esse comportamento. O policial liga, ele não atende, 10 minutos depois, ele retorna a ligação para o policial. Olha, isso é uma relação de amizade, pô. E minutos atrás nós ouvimos aí o policial militar dizer que não tinha nenhuma relação de amizade, de aproximação com o indivíduo que está sendo procurado, suspeito de ter matado a Ana Cristina, de 20 anos de idade. E agora, com a fala do delegado, realmente, um cara que acaba de tirar a vida de uma pessoa não ia retornar uma ligação para um policial. Nem tampouco ia ficar conversando com ele durante 8 minutos. A polícia precisa investigar, precisa ir a fundo, precisa localizar esse suspeito de feminicídio, colocá-lo atrás das grades e depois traçar toda a linha de investigação para saber se não existe terceiros envolvidos também nessa barbaridade que foi cometida, este caso absurdo que aconteceu no Alvorada. Tá bom? Bem, eu não posso deixar também de registrar e mostrar para você e falar um pouco a respeito do que aconteceu em Cáceres quando um pai se defende de um filho e acaba tirando a vida dele com um golpe de arma branca de faca, atingindo ele na região da costela, ali próximo ao tórax. Olha essas imagens que eu vou mostrar para você. Traz para mim, por gentileza, esse vídeo que mostra a discussão do pai, o filho e a mãe também, que segundo na matéria anterior, conforme nós mostramos, acabou também sendo agredida. Coloca para mim na tela. Ninguém era seu, você é chato. Você é chato em mim. Ele tá com quem é meu. Se for, é seu. Se for, Aqui essa A igreja quer até Hoje putaria, o não. celular, você vê, o que era o celular, hein? Mas depende da igreja. É ladrão, vagabundo, sem vergonha, tudo lá, a igreja fica lá, igreja e pastora, dando um rabo pra pastor. Ah, mas é fora, não é aqui? A minha vivência não foi essa. Ah, o tipo do seu Medeiros vai ser Não, é coisas. porque eu sou honesto. Ah, Você vê? honesto seguiu a igreja. Quer ver? Bem, o que você está vendo e ouvindo, pode colocar aquela imagem de fundo lá, a primeira imagem, por favor, no início do vídeo, essa imagem. Pode deixar essa imagem aí, porque esse vídeo que foi gravado, eu até quero agradecer a equipe aí do Repórter MT por nos ter concedido, mostra a discussão entre o pai, filho, a mãe também participando da discussão, antes da briga de fato acontecer. Este caso aconteceu em Mirassol do Oeste, não em Cáceres, conforme eu havia dito minutos atrás, envolvendo Atenógeles Mota de Aguiar, o pai, de 61 anos de idade, Alexandre de Oliveira de Aguiar, o filho, de 35 anos de idade. Eles aparecem, obviamente, trocando farpas, discutindo dentro de casa. A mãe tentou separar os dois, mas segundo informações, ela também acabou sendo envolvida em meio à luta corporal que aconteceu entre pai e filho. No boletim de ocorrência, o pai e o filho estavam embriagados, eles estavam embriagados, foram visivelmente vistos
ali embriagados, e o pai acaba pegando a faca e atinge o filho. Bom, enfim, é só para você ver o nível de violência hoje no estado de Mato Grosso. A cada final de semana, a cada dia, a cada semana, casos e mais casos de crimes absurdos vão acontecendo aqui no estado de Mato Grosso. Eu, sinceramente, não sei aonde isso vai parar. Só para fechar essa nota, essa pauta de sangue aqui no programa Passando a Limpo, infelizmente nessa segunda-feira, eu quero mostrar para você um acidente que aconteceu na BR-163, onde 4 pessoas morrem e outras 6 pessoas ficaram feridas. Preste atenção nesse vídeo que você vai ver. Duas carretas e 3 veículos de passeio acabam se envolvendo em um grave acidente no final da tarde de ontem, no município de Bandeirantes, na BR-163, ali no estado do Mato Grosso do Sul. A colisão provocou uma forte explosão, seguida de incêndio de grandes proporções. Uma das carretas transportava carga perigosa e as chamas também atingiram a vegetação às margens ali da rodovia. Entre os feridos, 3 foram encaminhados em estado grave ao Hospital de São Gabriel do Oeste. A rodovia ficou totalmente interditada nos 2 sentidos e as equipes de resgate e segurança atuaram no atendimento às vítimas e no controle da ocorrência. 4 pessoas morreram na hora. 6 pessoas ficaram gravemente feridas e correm o risco de perder a vida a qualquer momento, em virtude desse grave acidente, que foi registrado por conta de uma câmera que estava em um veículo à frente, que acabou registrando todo o impacto. Coloca no início para mim, por gentileza, para nós revermos essa cena bem no início. Olha lá, a câmera está filmando de um veículo, de um caminhão que está à frente. E de repente o que você vai ver é uma cena impressionante. Cena real, isso não é filme. Isto é uma cena real que foi registrada. Olha isso, gente, olha só, olha isso. Que coisa absurda, gente. Eu fico imaginando o barulho do impacto dos veículos e a explosão por conta da carga perigosa de risco que uma das carretas transportava. E aí o desespero das pessoas na tentativa de salvar vidas. Esse é o retrato das nossas estradas no dia a dia, daquilo que nós temos mostrado aqui no programa também. Eu vou para o intervalo comercial e volto na sequência. Fique comigo. Não sai daí não, eu volto já. O fogo destrói, coloca todos em perigo, prejudica a saúde, queima tudo que construímos. Mas isso não precisa se repetir. Queimadas em Cuiabá agora é crime o ano todo. A Prefeitura de Cuiabá e a Defesa Civil estão fiscalizando e penalizando quem provoca queimadas em áreas urbanas. Denuncie, ligue 193 ou acione a Defesa Civil. Desta vez, podemos fazer diferente. Prefeitura de Cuiabá. Em uma cidade que não para, existe um lugar onde variedade, conforto e praticidade se encontram. Bem-vindo à Dallas Papelaria. Aqui você encontra tudo o que precisa: material escolar, informática, eletrônicos, brinquedos, presentes, decoração, móveis para escritório, utilidades para o lar e muito mais. E para deixar tudo ainda mais especial,
Contamos com serviços de personalização que dão vida às suas ideias. Tudo isso em um ambiente moderno, amplo, climatizado e pensado para toda a família. Enquanto você compra, aproveite uma sala de espera confortável e a criançada se diverte em nosso parquinho gratuito. Venha descobrir tudo o que espera por você. Dallas Papelaria. Tudo o que você procura em um só lugar. Uau! Seus crianças, olha, eu, Comando do Brasil, quero fazer um convite especial para vocês. A partir do dia 19 de abril, no domingo, às 10 horas da manhã, na quarta, reprisando, às 10 da noite, e no sábado, estrearemos um programa Comando do Brasil, com muita arte, cultura, gastronomia e com muita alegria. Aqui, na TV Mato Grosso, canal 27, Comando do Brasil para vocês. Uau! Precisando de resistência e qualidade para cuidar do seu jardim, da sua empresa, aqui na Cuiabá Mangueiras você encontra. Aqui a gente tem o que você busca. Temos mangueiras para jardim, temos mangueiras para radiadores automotivos, temos mangueiras hidráulicas, mangueira para a sua indústria. Você encontra aqui na Cuiabá Mangueira. Vem e confira. E não para por aí. Garanta também os melhores acessórios, esguichos, conectores, abraçadeiras e enroladores que facilitam o seu dia a dia. Cuiabá Mangueiras. Qualidade que jorra soluções. Venha conferir ou pelo nosso WhatsApp 99965-6209 e 99696-9568. Venha e confiram. Alô, minha querida Cuiabá, alô, meu querido estado de Mato Grosso, alô, meu Brasil como um todo, nas redes sociais através do YouTube. Estou aqui na TV Mato Grosso, canal 27.1, todos os sábados e domingos a partir do meio-dia e conto com a audiência de todos vocês. E pelo YouTube, programa Verdades.oficial. Então, encontro marcado todos os sábados e domingos ao meio-dia, aqui, TV Mato Grosso, canal 27.1, com o programa Variedades, o diferencial na programação local, sempre bem com a vida, para você. Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. De volta com o programa Passando a Limpo aqui na sua TV Mato Grosso, canal 27, juntos também na TV Gazeta, canal 19. Hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto, estamos em festa aqui na emissora, porque a nossa querida Vanessa está completando mais um ano de vida. Né? A Vanessa, que é a nossa querida recepcionista, ela que recebe a todos nós, recebe os nossos convidados também com toda simpatia, com toda alegria, com todo amor. Tem aí foto da Vanessa aí, gente? Se tiver uma foto da Vanessa, aí a Vanessa, muito chique a Vanessa, hein? Opa, mas tá lindona a Vanessa, né? Ela me disse que hoje ela vai se reunir com a família e vai ser um festão de arromba aí, hein? Parabéns, Vanessa, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus te abençoe e te guarde e que você seja sempre essa moça alegre, simpática, tá? Muito obrigado aí pela sua amizade também, viu? Aproveite a data, festeja bastante, né? Curta esse dia porque você merece, tá bom? Que Deus te abençoe aí. Muito obrigado aí, viu? Bem, olha, ontem os candidatos deram a largada na corrida eleitoral de forma oficial aqui no Brasil. A agenda dos candidatos à presidência da República foi intensa. Praticamente eles começaram dentro de templos, igrejas, né? Mostrando o lado religioso de cada um, falando, obviamente, da importância de Deus, da família, disto, daquilo. Acompanhe como foi essa movimentação aqui no Brasil pelos
presidenciáveis pelos candidatos à presidência da República, pelo menos os principais dele. Lula, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado. Na tela. Com o início oficial da campanha, os principais candidatos à presidência já deram a largada na disputa e apresentaram as primeiras bandeiras que devem marcar a eleição até outubro. No centro da corrida eleitoral está mais uma vez a disputa entre o PT e o campo bolsonarista. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, escolheu São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para começar a campanha. A cidade tem um peso simbólico na trajetória política do presidente, que iniciou a carreira na região como líder sindical. Lula reforçou o discurso voltado às camadas populares, defendeu a soberania do país e prometeu manter o foco no combate à desigualdade. No campo bolsonarista, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, escolheu a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para o primeiro grande ato. Ao lado de apoiadores, o candidato apostou no legado do ex-presidente Jair Bolsonaro e em críticas ao governo petista e ao Supremo Tribunal Federal. Segurança pública, combate às facções criminosas, redução de impostos e corte de gastos estão entre as principais bandeiras apresentadas. Na tentativa de se apresentar como uma alternativa à polarização, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, também iniciou a campanha com foco na segurança pública. Caiado busca atrair eleitores de centro e centro-direita. Outro nome desse campo é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. Na largada da campanha, em Montes Claros, Zema priorizou o discurso contra a criminalidade e defendeu medidas mais duras contra as organizações criminosas. E os primeiros levantamentos ainda mostram uma disputa concentrada entre Lula e Flávio Bolsonaro. Na pesquisa CNT-MDA, Lula apareceu com 42,4% das intenções de voto, contra 28,7% de Flávio. Caiado tinha 4% e Zema, 3,3%. Mas, com a campanha oficialmente nas ruas, esse cenário ainda pode mudar. Os candidatos terão pouco mais de um mês para conquistar eleitores, ampliar alianças e apresentar propostas. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa no dia 28 de agosto. E o primeiro turno será realizado em 4 de outubro. Até lá, a disputa pelo Palácio do Planalto promete ganhar força, com os candidatos tentando transformar a largada da campanha em vantagem nas urnas. Diferente, os candidatos rumo ao governo do estado também deram o início de suas campanhas, de suas candidaturas, em meio ao seu colegiado. Alguns se reunindo aqui na capital, outros no interior do estado. Acompanhe como foi toda essa movimentação ontem aqui no estado de Mato Grosso. Na tela. Começou oficialmente a corrida pelo governo de Mato Grosso. A partir de agora, os 6 candidatos estão liberados para pedir votos, apresentar propostas e buscar o apoio dos eleitores. Disputam o Palácio Paiaguás Otaviano Pivetta, Wellington Fagundes, Natasha Slessarenko, Rafael Milas, Sargento Laudicério e Maurício Coelho. Na largada, os 3 candidatos que aparecem à frente nas pesquisas já definiram as primeiras estratégias. O governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, escolheu Lucas do Rio Verde para começar a campanha à reeleição. Ao lado da vice, Gisela Simona, ele defendeu mais investimentos nos municípios e a descentralização dos recursos. Em Cuiabá, Wellington Fagundes, do PL, deu a largada com a gravação de material para rádio e televisão. O senador reforçou o discurso municipalista e prometeu um governo menos concentrado na capital. Já Natasha Slessarenko, do PSD, escolheu o contato direto com a população. A candidata visitou feiras livres em Cuiabá e destacou a redução do preço dos alimentos como uma das prioridades da campanha. Na pesquisa Real Time Big Data, Wellington apareceu com 34% das intenções de voto. Pivetta teve 26% e Natasha, 13%. Agora, os candidatos terão menos de 2 meses para convencer o eleitorado. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa no dia 28 de agosto. E o primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro. A partir de agora, serão as propostas, os discursos e o contato com a população que vão testar a força de cada candidatura. Até aqui, o que nós estamos vendo acontecer
da corrida eleitoral ao governo do Estado são acusações de um para com o outro. Eu espero que a tônica desta campanha eleitoral não seja apenas esse tipo de confronto, de acusação. Porque o que nós esperamos aqui em Mato Grosso é que os candidatos verdadeiramente discutam os reais problemas que nós enfrentamos aqui. Até agora, o que nós ouvimos da parte de Otaviano Pivetta é atacar o Wellington chamando-o de despachante e recebedor de emendas. De Wellington, ao atacar Pivetta, fica relembrando exatamente o caso envolvendo as investigações que estão sendo traçadas pela Polícia Federal, atribuindo a ele e ao seu grupo como membros integrantes de uma quadrilha que lesou os cofres públicos do estado de Mato Grosso. Por outro lado, temos a candidata Natasha Slessarenko, do PSD, ela que representa o centro-esquerda e a esquerda aqui do estado, fica exatamente jogando contra os dois primeiros nomes aqui citados tais acusações. Aí eu pergunto, é isso que a população de Mato Grosso quer ouvir dos candidatos? São estas as propostas que os candidatos têm a oferecer ao eleitor de Mato Grosso? Será que esta eleição vai ficar marcada, como tantas outras que já vimos, com propostas vazias, com promessas que não serão cumpridas e com ataques que são feitos durante o período eleitoral e que depois são completamente esquecidos, levando os candidatos que se atacaram a estarem juntos em uma nova missão? Eu espero, sinceramente, que os nossos candidatos ao governo discutam os sérios problemas que ainda enfrentamos na saúde aqui do estado de Mato Grosso. Eu espero também que eles tenham um plano muito claro daquilo que eles pensam com relação ao que deve ser a educação do estado de Mato Grosso. Tenho para comigo que é fundamental que todos os candidatos ao governo do estado discutam segurança como ela precisa ser discutida, com dados técnicos, com fatos reais, não com números fictícios, com promessas politiqueiras que não vão trazer resultado algum para a nossa população. Hoje, somos um dos estados mais violentos do Brasil. Nunca se matou tanta mulher como nós estamos vendo hoje acontecer proporcionalmente aqui no estado de Mato Grosso. Lideramos o ranking da violência contra a família. Lideramos o ranking da violência contra a mulher. Crescemos absurdamente no volume de crimes contra a criança. Estupros, abandono e fome. Temos hoje uma população no estado de Mato Grosso de aproximadamente 3.600.000 pessoas, sendo que quase 10% disto estão vivendo na linha terrível da pobreza, sem habitação, sem emprego digno, sem infraestrutura, sem nada, recebendo um salário abaixo do mínimo nesse país. Será que eles vão ter coragem de botar o dedo nessa ferida? O que dizer, por exemplo, da infraestrutura e da economia dos nossos 142 municípios? Porque uma coisa é falar de estradas e rodovias, de grandes construções, mas a infraestrutura dos nossos municípios, principalmente municípios
pequenos e distantes, é sofrível. Economicamente, a maioria dos nossos municípios estão em uma situação ruim. Prefeitos que não conseguem oferecer educação, saúde, atendimento na área social e melhorar a condição de vida de sua população. Estão com os pires nas mãos, pedindo, mendigando, para que os seus municípios possam receber investimentos. O que vamos discutir com relação às emendas parlamentares? Será que alguém vai ter coragem de botar o dedo também nessa ferida? Emendas parlamentares que mais serviram para eventos, espetáculos, shows e futebol do que qualquer outra coisa. E não foram poucos, foram milhões. Institutos que tiveram uma arrecadação através de emendas parlamentares como nunca vista no Estado. E não foi só de um, foram de vários. Explicações que precisam ser dadas para a população. Planejamento que precisam ser apresentados para a população. E nós esperamos que eles consigam fazer isso. A área social, aqui do estado de Mato Grosso, com a ausência de políticas públicas, é uma vergonha. O resultado, bom, basta você andar nas ruas e você vai entender exatamente o que é que eu estou falando. Enfim, palanques e mais palanques que vão ser montados, e eu espero que em cima deles tenham homens e mulheres com propostas, não com conversa fiada. O primeiro dia oficial também da campanha dos candidatos ao Senado da República também foi muito movimentado aqui no estado de Mato Grosso. Em Alta Floresta, Janaína Riva, do MDB, José Medeiros, do PL, participaram do mesmo evento religioso. Ao lado de quem? Da ex-primeira-dama do estado de Mato Grosso, também candidata a deputada federal, Virgínia Mendes. Ou seja, falam, se atacam, se agridem, mas estavam juntos no mesmo palanque, se abraçando e se beijando. Presta atenção nessa reportagem. É a matéria 9. Bom, a produção está preparando essa matéria. Está preparando já essa matéria. Daqui a pouquinho já vai trazer para nós, né? Travou a matéria ali, nós já vamos estar trazendo. Vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial, mais um. Não sai daí não, que eu já trago essa reportagem para você, tá bom? E sigo também falando de outros assuntos importantes aqui. Eu espero você, rapidinho. O fogo destrói, coloca todos em perigo, prejudica a saúde, queima tudo que construímos. Mas isso não precisa se repetir. Queimadas em Cuiabá agora é crime o ano todo. A Prefeitura de Cuiabá e a Defesa Civil estão fiscalizando e penalizando quem provoca queimadas em áreas urbanas. Denuncie, ligue 193 ou acione a Defesa Civil. Desta vez, podemos fazer diferente. Prefeitura de Cuiabá. Em uma cidade que não para, existe um lugar onde variedade, conforto e praticidade se encontram. Bem-vindo à Dallas Fatelaria. Aqui você encontra tudo o que precisa: material escolar, informática, eletrônicos, brinquedos, presentes, decoração, móveis para escritório, utilidades para o lar e muito mais. E para deixar tudo ainda mais especial, contamos com serviços de personalização
que dão vida às suas ideias. Tudo isso em um ambiente moderno, amplo, climatizado e pensado para toda a família. Enquanto você compra, aproveite uma sala de espera confortável e a criançada se diverte em nosso parquinho gratuito. Venha descobrir tudo o que espera por você. Dallas Papelaria. Tudo o que você procura em um só lugar. Uau! Seus crianças, olha, eu, Comando do Brasil, quero fazer um convite especial para vocês. A partir do dia 19 de abril, no domingo, às 10 horas da manhã, na quarta, reprisando, às 10 da noite, e no sábado, teremos um programa Comando do Brasil, com muita arte, cultura, gastronomia e com muita alegria. Aqui na TV Mato Grosso, canal 27, Comando do Brasil para vocês. Uau! De volta com o programa Passando a Limpo. Muito obrigado pela sua companhia, você que está conosco. Acompanhe como foi a movimentação do início da campanha eleitoral dos principais candidatos ao Senado da República aqui no estado de Mato Grosso. Na tela. A disputa pelas 2 vagas de Mato Grosso no Senado começou oficialmente neste domingo, com os candidatos colocando as campanhas nas ruas e reforçando alianças em diferentes regiões do estado. Entre os principais nomes estão Mauro Mendes, do União Brasil, Janaína Riva, do MDB, José Medeiros, do PL, Carlos Fávaro e Margarete Busetti, do PSD, além do ex-governador Pedro Taques, do PSB. Janaína Riva iniciou a campanha em Paranaíta, no norte do estado, durante um culto de gratidão. A candidata esteve ao lado de Reinaldo Moraes, que disputa a vice-governadoria na chapa de Wellington Fagundes. José Medeiros também escolheu o norte para dar a largada. O lançamento ocorreu em Alta Floresta, seguido de agenda em Rondonópolis. Já Mauro Mendes e Margarete Busetti participaram do primeiro ato da campanha de Otaviano Pivetta ao governo, em Lucas do Rio Verde. No campo de oposição, Carlos Fávaro lançou oficialmente a campanha ao lado de Natasha Slessarenko, candidata ao governo, durante ato realizado no Contorno Leste, em Cuiabá. O evento também marcou o lançamento da candidatura de Pedro Taques ao Senado. A eleição terá 2 vagas em disputa e cada eleitor poderá escolher 2 candidatos. Além dos nomes mais conhecidos, a corrida também reúne outros concorrentes e promete uma disputa acirrada pelo eleitorado mato-grossense. Pesquisas divulgadas antes do início oficial da campanha apontavam Mauro Mendes e Janaína Riva entre os primeiros colocados, com Fávaro, Medeiros e Taques aparecendo na sequência. Agora, com a campanha oficialmente nas ruas, os candidatos terão pouco mais de 1 mês e meio para percorrer o estado, ampliar alianças e apresentar propostas. A disputa pelo Senado também será diretamente influenciada pela corrida ao governo de Mato Grosso, já que os candidatos estão divididos entre diferentes grupos políticos. O desafio, a partir de agora, é transformar alianças, discursos e presença regional em votos para conquistar uma das 2 cadeiras que estarão em jogo. Vou mostrar um vídeo para você que eu achei super interessante. Isso aconteceu ontem, que marcou a presença no mesmo palanque da ex-primeira-dama do estado, Virgínia Mendes, Zé Medeiros e Janaína Riva. E o momento em que Janaína Riva e a ex-primeira-dama se abraçam e se beijam. Tem esse vídeo aí? Coloca para mim, por favor. Isso, olha lá. Olha lá. Olha o encontro das duas lá, olha lá. Se abraçando, né? E se beijando lá, e conversando, Janaína e Virgínia Mendes. Uma cena que realmente demonstra uma relação de aproximação. Ali, se não me engano, é a irmã de Janaína, candidata a deputada estadual, que está com ela ali, que abraça e cumprimenta. É aquilo que a gente já sabe, mas não quer admitir. Inimigos durante a campanha, mas amigos fora dela, né? Ou há quem diga que é assim: inimigos na frente das câmeras, mas amigos por trás delas, né? Só para você ver como é que é a política. Bom,
A campanha pelo governo de Mato Grosso já começou marcada pelo confronto entre os principais adversários. O governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, questionou a destinação de emendas parlamentares pelo senador Wellington Fagundes, do PL. Já o Wellington reagiu, desafiou o governador a apresentar provas das acusações e afirmou que eventuais irregularidades devem ser levadas aos órgãos competentes para serem investigadas. Acompanhe, porque a guerra está declarada. Na tela. A campanha ao governo de Mato Grosso já começa marcada pelo confronto entre os principais adversários. O governador Otaviano Pivetta, do Republicano, partiu para o ataque contra o senador Wellington Fagundes, do PL, e questionou a destinação de emendas parlamentares ao longo dos anos. Segundo Pivetta, Fagundes teria destinado mais de R$1,5 bilhão em emendas nos últimos 12 anos. O governador cobrou explicações sobre a aplicação dos recursos e disse que os valores seriam suficientes para construir 4 unidades do Hospital Central de Mato Grosso. Só nos últimos 10 anos, 12 anos que ele é senador, ele distribuiu mais de R$1,5 bilhão de emendas. Procurem saber onde estão as emendas dele. R$1,5 bilhão. Daria para fazer 4 Hospital Central. Tem algum hospital que ele fez? Onde está o R$1,5 bilhão dos últimos 12 anos dele? Pivetta também fez críticas à trajetória política do adversário e questionou a atuação de Fagundes no setor público. Se formou veterinário, foi para a política, nunca atuou empresarialmente e só fez negócio na política a vida toda. Ele mandava no DENIT, ele mandava em todas as verbas, distribuição de verba. É um negociador de emenda voraz. Essa é a profissão dele. O senador Wellington Fagundes reagiu e desafiou o governador a apresentar provas das acusações. Fagundes afirmou que, se Pivetta tem elementos que comprovem irregularidades, deve levar as denúncias aos órgãos competentes. O senador também citou a Operação Heritage, da Polícia Federal, que investiga suspeitas envolvendo um acordo entre o governo de Mato Grosso e a operadora Oi. Fagundes disse ainda que está disposto a abrir os próprios sigilos bancário e fiscal, além dos dados de familiares, e desafiou Pivetta a fazer o mesmo. O embate entre os dois candidatos acontece em um momento de acirramento da disputa pelo Palácio Paiaguás. De um lado, Pivetta tenta defender o legado da atual gestão e a reeleição. Do outro, Wellington busca se apresentar como alternativa ao grupo que comanda o Estado e amplia os ataques ao governador. Com a campanha apenas no início, a troca de acusações deve ganhar espaço na disputa e colocar a atuação dos dois candidatos no centro do debate eleitoral. Esse é o clima e o ambiente que se inicia a corrida eleitoral ao governo do estado aqui de Mato Grosso, viu? Saindo desse assunto, eu quero falar um pouquinho aqui de Cuiabá, porque um fato pode acontecer, a menos que, explico daqui a pouco. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, voltou a admitir a possibilidade de se afastar temporariamente do cargo para ajudar na campanha da esposa, a vereadora Samanta Iris, do PL. Ainda não há uma data definida para o afastamento. Caso Abílio Brunini se afaste, quem poderá assumir o comando da capital é a vice-prefeita Coronel Vânia, do MDB. Acompanhe a reportagem. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, voltou a admitir que pode se afastar temporariamente do cargo para se dedicar à campanha da esposa, a vereadora Samanta Iris, candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa. A possibilidade de licença já havia sido levantada pelo prefeito, mas ainda não há uma data definida para o afastamento. Caso Abílio deixe o cargo, a primeira opção para assumir a prefeitura seria a vice-prefeita Vânia Rosa. O problema é que Vânia também é candidata a deputada estadual e ainda não informou se pretende se afastar da vice-prefeitura para se dedicar à campanha. Se os dois se afastarem ao mesmo tempo, a presidência da Câmara Municipal passa a ter papel importante na linha sucessória. Nesse cenário, a presidente da Câmara, Paula Calil, poderá assumir temporariamente o comando do Palácio Alencastro. Abílio afirma que ainda avalia a licença e que precisa primeiro estabilizar algumas mudanças recentes na administração. Entre elas está a troca no comando da Secretaria Municipal de Obras, que passou a ser chefiada por Edson Brasil. O prefeito disse que pretende ajudar na campanha de Samanta, mas ainda não decidiu quando ou se vai deixar o cargo. O que você decidiu?
Cara, eu preciso ajudar ela, né? Então, assim, ainda não tomei essa decisão. Quando eu vou, qual hora, qual dia, ainda não tomei essa decisão. Estou avaliando, estou vendo como que tá, as questões que a gente precisa resolver. Acabamos de fazer uma troca de secretário de obras agora. Nomeamos o secretário Edson Brasil, agora há pouco na obras. Temos feito algumas mudanças na gestão. Então eu tenho que dar uma estabilizada nessa questão para que a gente possa fazer qualquer decisão sobre sair ou não sair. Mas já deixei avisado que existe uma intenção. Se eu conseguir, provavelmente eu saio. Caso eu não consiga, eu mantenho a gestão. A eventual licença aconteceria justamente no período mais intenso da campanha eleitoral e poderia provocar uma mudança temporária no comando da Prefeitura de Cuiabá. Bem, o prefeito Abílio Brunini ele pode se afastar durante um período de 15 dias, por exemplo, sem a necessidade de passar o comando para a vice-prefeita Coronel Vânia ou até mesmo, em caso da Vânia concorrer às eleições, passar para a presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Paula Calil. Então, durante 15 dias, Abílio não precisa empossar ninguém. Agora, se ele ficar um prazo acima de 15 dias, aí sim ele tem que passar o comando do município para a vice ou para a presidente da Câmara Municipal aqui de Cuiabá. Eu, particularmente, acredito que Abílio deve afastar sim, mas por um período de, no máximo, 15 dias. Ele vai aproveitar para fazer isso no momento mais intenso da campanha eleitoral para poder ajudar a coordenar a campanha da esposa Samanta Iris do PL, ela que concorre a uma vaga à cadeira da Assembleia Legislativa aqui do estado de Mato Grosso. Falando em Assembleia, a Assembleia Legislativa do estado pode retomar a discussão sobre a criação de uma CPI para investigar o caso envolvendo a operação da Oi com o governo do estado de Mato Grosso. Acompanhe na sequência da matéria. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso pode retomar a discussão sobre a criação de uma CPI para investigar o caso envolvendo a operadora Oi e operações de crédito consignado. A possibilidade foi levantada pelo deputado estadual Júlio Campos, do União Brasil. Segundo ele, as denúncias já eram discutidas pelos deputados há mais de um ano, antes mesmo da deflagração da Operação Heritage, da Polícia Federal. O parlamentar citou a atuação da deputada Janaína Riva, que levou o assunto à tribuna e comunicou órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Esse fato surgiu na Assembleia há mais de um ano atrás, quando a deputada Janaína Riva culpou a tribuna, fazendo essa denúncia. E ela fez a denúncia, comunicou ao Tribunal de Contas, ao Ministério, e parece que foi arquivado. Depois, posteriormente, o ex-governador, ex-senador Pedro Táxi, aprofundando o assunto dos consignados, encontrou-se um elo de ligação muito grande e terminou dando esse tenebroso caso Oi. Antes da operação da Polícia Federal, deputados já articulavam a coleta de assinaturas para instalar a comissão. Júlio Campos afirmou que o requerimento tinha entre 5 e 8 assinaturas e ainda poderia receber novas adesões. A Assembleia, que já estava colhendo assinatura há algum tempo atrás, parece que poderá surgir a qualquer momento essa CPI. Até ontem já tinha 7 assinaturas confirmadas e hoje pode colher mais assinatura. Com a Operação Heritage, no entanto, o deputado avalia que a Assembleia precisa analisar até onde a investigação federal já avançou. Segundo Júlio, a Polícia Federal costuma chegar a uma operação desse porte após reunir documentos, informações e elementos durante meses de investigação. Apesar da ponderação, o deputado não descarta a CPI. Caso o requerimento alcance o número necessário de assinaturas e a comissão seja instalada, ele afirmou que está disposto a participar dos trabalhos. A esta altura do campeonato, a CPI é mais um instrumento já está mais que investigado. Porque quando a Polícia Federal bate do toque-toque na sua porta, é porque ele já está com muito conteúdo, muito estudo, muito quebra de sigilo, descoberto muita coisa. Então, não sei se a CPI, nesta altura, com a Assembleia quase em recesso, teria necessidade de funcionar a curto prazo. Mas é um assunto que, se for aprovado, eu estarei, com certeza, se convocado, participando ativamente.
A avaliação é de que a CPI poderia atuar na fiscalização política e administrativa do caso, enquanto as investigações criminais permanecem sob responsabilidade da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Outro ponto levantado por Júlio é o calendário da Assembleia. Com a proximidade do recesso parlamentar, os deputados também terão que avaliar se haverá tempo suficiente para instalar a comissão, realizar as investigações e apresentar resultados. O governador Otaviano Pivetta não gostou nada de saber que existe essa discussão dentro da Casa de Leis e rechaça qualquer possibilidade da abertura de uma CPI, porque, segundo ele, seria um ato politiqueiro com a intenção de prejudicar o seu governo e, talvez, o andamento das eleições agora em 2026. Ouça a fala do governador Otaviano Pivetta a respeito desse assunto. O governador Otaviano Pivetta criticou a possibilidade de instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar o acordo firmado entre o governo de Mato Grosso e a empresa de telefonia Oi. Segundo o governador, uma comissão criada durante o período eleitoral teria necessariamente motivação política. Os deputados têm autonomia, a Assembleia tem autonomia para decidir o que fazer. O fato é que toda a CPI criada nesse momento eleitoral vai ter cunho eleitoreiro, não tenha dúvida, né? Toda a CPI que se criar num momento como esse é para ser eleitoreira. Pivetta afirmou que os deputados tiveram tempo suficiente para analisar o caso antes do início da campanha e defendeu que a Assembleia exerça suas funções de fiscalização de forma permanente. A Assembleia tem todo o tempo para fiscalizar, fazer requerimento, cumprir com a função que é aprovar o orçamento e fiscalizar a boa aplicação do orçamento. Bem, para fechar o programa de hoje, aproveitando aí a fala do governador Otaviano Pivetta, o nome do governador Otaviano Pivetta apareceu em uma investigação, né, feita pela Polícia Federal, ainda dentro da Operação Heritage, e ele explica exatamente a sociedade empresarial que ele mantém com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, em uma usina de etanol no Piauí. Segundo o governador, o empresário Brasbio, a empresa Brasbio, foi criada em parceria com produtores rurais e, posteriormente, recebeu novos investidores, entre eles o secretário, Mauro Carvalho, e outros empresários também. Ouça, é a matéria 15, por gentileza. Traz para mim essa matéria na tela. Nesta sexta-feira, a sociedade empresarial que mantém com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, em uma usina de etanol no Piauí. Pivetta explicou que a empresa, chamada Brasbio, foi criada a partir de uma parceria com produtores rurais e, posteriormente, recebeu novos investidores. Entre eles está Mauro Carvalho, além de outros empresários. Segundo o governador, o genro do secretário também possui uma participação de 1% no negócio. Eu me associei com um vizinho meu, da Fazenda Progresso, Cornélio Sanders, é um produtor respeitadíssimo no Brasil todo. Me associei com ele e fizemos um projeto de uma usina de etanol lá no Piauí, em Uruçuí. Eu e ele, aí teve mais 2 sócios que se interessaram em participar. Um deles foi o Mauro Carvalho, que teve interesse. Nós abrimos a possibilidade de ter mais sócios. Então, nós somos em 4 sócios hoje, 5. O genro do Mauro Carvalho tem 1%. Pivetta afirmou que a empresa segue regras de governança, tem balanços publicados e que os sócios realizam aportes de acordo com as necessidades de capital. Sobre a origem dos recursos, o governador disse que cada sócio deve responder pelos próprios investimentos. E cada sócio faz aportes de acordo com a chamada de capital,
É uma empresa que tem governança, é uma empresa que tem transparência, tem os balanços publicados e cada sócio faz os seus aportes. Eu não posso adivinhar ou querer saber de onde os sócios tiram o recurso para aportar. O meu, eu tenho CPF e sei de onde saiu para ser aportado, né? Cada um tem que responder pelo seu. Pivetta também negou qualquer relação entre empresa e os recursos investigados pela Operação Heritage, da Polícia Federal. Cada sócio vai justificar de onde veio o recurso. Mas é especulação dizer que teve recurso desse negócio, não tem nada a ver. A operação investiga suspeitas relacionadas a um acordo de 308 milhões de reais entre o governo de Mato Grosso e a operadora Oi, além do caminho percorrido pelos valores após o negócio. Mauro Carvalho foi um dos alvos da operação. Pivetta classificou como especulação qualquer tentativa de associar os recursos da sociedade empresarial aos valores investigados. Esse período eleitoral vai trazer muitas informações, grande parte delas com a intenção de poder provocar uma contaminação no processo eleitoral. E nós precisamos ter muita sabedoria para filtrar tudo isso, para saber o que realmente pode parecer ser indício daquilo que é somente pólvora para poder prejudicar esta corrida eleitoral e criar uma tremenda confusão no eleitorado do estado de Mato Grosso. Fique muito atento com relação a isso, tá bom? Olha, nós chegamos ao final de mais um programa Passando a Limpo. Muito obrigado a você pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Eu espero encontrar com você amanhã neste mesmo canal. Que Deus te abençoe. Shalom. Agora, a nova proposta do prefeito Rodrigo Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.